louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus, para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Olá, pessoal, a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, pelo YouTube. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em Números, no capítulo 14, a partir do verso 1. Números 14, verso 1. Eu aconselho você, se você puder, abra sua Bíblia aí na sua casa, juntamente com as pessoas que estão junto a você. Eu quero convidar aquelas pessoas que fazem parte aí do seu convívio, filhos, né? Alguém que esteja aí na sua casa. Vamos ter esse tempo de participando e partilhando da palavra de Deus. Enquanto você procura, eu quero apenas agradecer e, ao mesmo tempo, agradecer a paciência dos irmãos e pedir que vocês tenham um pouquinho só de paciência conosco. O vídeo da semana passada, à noite da pregação, ficou com um pequeno problema no áudio. Então, eu peço perdão por isso, já foi corrigido. Nós estamos melhorando, né, a cada semana, e eu agradeço, né, a sua paciência. Se você encontrou, acompanhe, por favor. O texto sagrado diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para que caiamos à espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que manda leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Esse texto se refere a um momento em que o povo de Deus havia saído do Egito há mais de 2 anos e estavam diante de Cades Barneia, todo o povo reunido. Moisés decidiu então separar 12 homens, um representante de cada tribo, para que eles fossem espiar a terra que havia sido prometida por Deus. Ao voltarem, esse grupo de espias
tiveram duas opiniões diferentes. 10 espias, ao voltarem, disseram: a terra é muito boa, a terra mana leite e mel. Também disseram: olha, há gigantes poderosos e homens poderosos nessa terra. Nesse aspecto, Josué e Calebe, que também eram espias, mas eles não estavam nesse grupo dos 10, também convergiam, porque eles também acreditavam e disseram: a terra realmente é muito boa. Eles disseram também: mana leite e mel. Também concordavam com o fato de ser uma terra povoada por gigantes e que eram homens poderosos em guerra. A questão e a diferença está no resultado. Porque o primeiro grupo, e foi a visão que prevaleceu, eles conseguiram dissuadir o desejo daquele povo de entrar na terra prometida. E por causa desse grupo de 10 homens, aquele povo, toda aquela multidão precisou esperar mais 38 anos para que pudessem entrar na terra prometida. Josué e Calebe tinham uma visão diferente. Eles disseram: o Senhor é conosco, apesar das adversidades, nós poderemos vencer, porque o Senhor é conosco. Josué disse: o mesmo Deus que nos tirou do Egito, ele coloca dessa forma: o mesmo Deus que nos tirou do Egito é o Deus que nos colocará em Canaã, tentando dissuadir o coração do povo de retroceder. E o meu convite para você é que nós possamos juntos fazer parte desse grupo que tem os olhos fitos em Deus. Josué, ele começa se lembrando daquilo que Deus havia feito no passado. Josué diz: o mesmo Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos deu vitória enquanto estávamos sob o domínio de Faraó, que nos ajudou e que nos tirou das garras do Egito, que abriu o Mar Vermelho, o Deus que tem nos sustentado durante todo esse tempo no deserto, é o Deus que nos fará entrar em Canaã. Ele olhou para trás e viu a bondade de Deus, viu o poder de Deus, viu a graça de Deus. E eu quero te convidar, nesse tempo de dificuldades que enfrentamos, a olhar para o passado, e você pode se lembrar agora de tudo aquilo que Deus já fez. Lembre-se do poder de Deus que agiu na sua vida, das vezes que Deus te livrou, dos momentos em que Deus falou ao seu coração, da certeza que você já teve da presença constante do Senhor sobre a sua vida. Olhe para o passado da perspectiva de que um Deus tem cuidado de você e tem cuidado da sua história. Aquele Josué e Calebe estavam olhando para o passado e vendo o poder de Deus. Jeremias, ele também, quando estava vivendo um tempo muito difícil, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Mais à frente, Jeremias diz: bom é o Senhor. Ele relembra da bondade do Senhor e ele se lembra da fidelidade do Senhor. Nós precisamos olhar para trás e ver como Deus tem sido misericordioso para com todos nós. Mas não é apenas olhar para o passado. Precisamos ter uma perspectiva nova com respeito ao nosso futuro. Porque o mesmo Deus que nos livrou no passado é o mesmo Deus que nos livra hoje e nos livrará e nos guardará no nosso futuro. Deus que nos tirou do Egito é o Deus que é capaz de nos colocar em Canaã, mesmo com gigantes, mesmo com adversidades. Então, em meio a lutas, em meio a adversidades, em meio a problemas, temos que olhar para a frente da perspectiva de Deus. Esse não é o nosso fim, não é aqui que iremos parar. A nossa história não termina agora. Há muito de Deus para ser feito através da sua vida, através da sua família, através da sua igreja. Nós precisamos olhar para frente com essa perspectiva. Os tempos atuais são difíceis, mas o Senhor continua conosco.
O Senhor vai nos ajudar em todo o tempo. Obviamente, não é um chamado à inconsequência, à imprudência. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos em casa, cuidando de cada um de nós, cuidando dos nossos familiares, e isso é correto, isso é prudente. Você precisa fazer isso por você e pelas outras pessoas. É um dever de todos nós enquanto cristãos. Não é disso que eu estou falando. Enquanto você estiver em casa, enquanto você estiver aguardando, o seu coração não pode desanimar. Não deixe o seu coração se esfriar, a esperança sair do seu coração. Não deixe essa esperança esvair do seu coração. Nós precisamos estar com o nosso coração guardado e focado no Senhor. Os nossos olhos espirituais precisam estar firmados em Deus. Deus continua nos guardando. Deus continua ao nosso lado. Deus continua nos dando esperança e nos fazendo sonhar, olhar para a frente da perspectiva de que algo de Deus vai acontecer. Em algum momento a mão de Deus irá nos sustentar, irá nos dar vitória sobre todas as adversidades que nós temos enfrentado. Tem sido assim e continuará sendo assim na nossa história. O Deus que nos tirou do Egito é o Deus que nos coloca em Canaã. Josué diz: o Senhor é conosco, o Senhor é conosco. A palavra de Deus também, Jesus Cristo, antes de ser elevado aos céus, ele diz a mesma coisa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo nesses momentos de incerteza, a boa mão do Senhor, a presença do Senhor, jamais nos desamparou e jamais nos deixará. Eu convido você a encher o seu coração de esperança, a encher o seu coração de alegria, porque a alegria é uma escolha. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não são as circunstâncias que ditam se estamos ou não alegres. A alegria está em você olhar para o Senhor e confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Eu queria te convidar a um momento de oração. Se você puder, fechar os seus olhos e orar comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós confiamos inteiramente em Tua graça. Estamos, ó Pai, diante de tempos difíceis, diante de momentos de adversidade. Mas a Tua promessa de que o Senhor estaria conosco em todo o tempo e o tempo todo continua real, continua verdadeira. Pai querido, nós cremos no Teu cuidado, nós cremos, ó Pai, no Teu amparo. Nós pedimos, ó Pai, eu peço tão somente que o Senhor fortaleça o coração dos meus irmãos e irmãs, de cada pessoa que está, ó Deus, assistindo essa mensagem, que ele seja fortalecido no Senhor. Como diz o apóstolo Paulo em sua oração, ele diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu peço, ó Pai, que a nossa alma, o nosso coração, seja fortalecido em Ti, que nós possamos enfrentar todas as lutas, ó Pai, que precisamos enfrentar, mas com a certeza de que o Senhor está conosco em todo o tempo e o tempo todo. Que a Tua graça continue invadindo o nosso coração, possamos ser, ó Deus, renovados em Ti mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, rica e abundantemente. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.